Olá, tudo bem? Mais um programa Papo de Aliado, programa que traz informações pertinentes para o seu negócio, para a sua empresa e para você também. Esse programa é o quê? É uma organização do Grupo Alliance, já vou deixar aqui para você seguir lá, Grupo Alliance, www.grupoalliance.com.br. Lá você vai encontrar o quê? Empresas seguras, empresas que garantem as melhores soluções para o seu dia a dia, na sua empresa, para você ter retorno garantido. E o tema hoje é muito forte. O tema é fundamental para quem tem varejo. Gestão comercial para varejo, soluções inteligentes e lucrativas para os varejistas. Cada vez mais a gente vê crise no varejo, problemas no varejo, e todo mundo quer ocupar o ambiente externo, ninguém olha para dentro. Hoje a gente vai olhar como existem soluções que podem mudar internamente esse cenário para vocês. E para isso, chamamos um especialista em ferramentas, em tecnologias que podem transformar o varejo, meu querido Fábio Rogério. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Paulo? Obrigado aí pela oportunidade da gente conversar. Fico muito feliz de estar aqui hoje contigo. Fábio é um querido, um parceiro nosso, também está no Grupo Alliance com a Alfa, né, Fábio? Conta um pouco sua história, Fabião. Ixi, vou contar minha história aqui. Eu vou ter que contar a história da computação lá, desde a época do ENIAC, hein? Eu quero ouvir, viu? Você começou com quantos anos, né? Eu comecei na área de tecnologia. Na realidade, acho que esse sonho de trabalhar com tecnologia veio desde criança, né? Com a ideia de querer resolver problemas, né? E aí, quando eu descobri a tecnologia na minha vida, já desde aí dos 14, 15 anos que eu venho aí trabalhando com desenvolvimento de sistemas, né, e implantação, né, e ajudando aí as empresas a resolver problema do dia a dia, né? Então essa foi já a minha trajetória aí, já são um pouco mais de 30 anos de experiência na área, né? E eu acredito que eu tenho conseguido ajudar aí bastante empresa aí a evoluir, né? É muito louco, né? Quando a gente pensa na área de tecnologia, nesses desenvolvimentos, geralmente a gente pensava em coisas meio abstratas e tal. E hoje em dia, a tecnologia vem para mudar a vida das empresas, né? Exatamente. No dia a dia é impactante, né? Uma empresa que não tem tecnologia está totalmente fora do mercado, posso dizer isso? Tá fora, porque você acaba, na realidade, ficando para trás, né? Tecnologia, ela é um motivador, né? Um impulsionador dos negócios, né? E eu acredito muito, inclusive, lá na Alfa, a nossa missão é de simplificar a gestão das empresas por meio da tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia ela é um meio, mas ela é um meio impulsionador. Se você não traz tecnologia para o seu negócio, para a sua estratégia, você vai ser ultrapassado, vai ficar para trás, não vai crescer, seu negócio não vai alavancar, né? E perdendo com certeza aí vendas e tudo mais, né? E como que a questão da Alfa, como que surgiu? Você fundou a Alfa, né? Você é cofundador da Alfa. De onde que vem a ideia de empreender na área? Geralmente a gente pensa na tecnologia, a gente vê as pessoas que são técnicos, as pessoas que estão lá, mas é difícil ver empreender na tecnologia. Onde surgiu essa vontade sua? Como? Na realidade, já são 22 anos, né, de Alfa, e nasceu assim do nosso desejo de querer atender melhor as empresas, os clientes, né? Então, onde a gente trabalhava, a gente sentia que o cliente ele não era tão bem tratado, não era tão bem cuidado, não era bem pensado no negócio dele. E então nós decidimos, né, a partir de um determinado momento, de empreender e de prestar de fato um serviço de qualidade para o cliente, né, para que ele pudesse de fato usar a tecnologia, os sistemas de gestão para fazer com que a empresa dele de fato seja melhor administrada, que ele consiga ter redução de custo, melhorar a produtividade e, consequentemente, né, melhorando margem, lucratividade e tudo mais, né? E graças a Deus foi um sucesso, porque já são 22 anos e mais de 500 projetos entregues. Se for pensar 22 anos numa empresa, igual eu falo, muitas vezes a gente tem um divórcio e fala, teve depois de 10 anos, mas depois que já passou 10 anos de relacionamento já é um sucesso. 22 anos de empresa é um mega sucesso, né? Com certeza. E dentro disso a gente vai falar sobre gestão do varejo. E eu queria ver com você quais são os desafios que existem no varejo hoje em dia e como as ferramentas, mais especificamente a GCV, Gestão de Venda para o Varejo, Gestão Comercial para o Varejo, desculpa, pode vir para solucionar esses problemas. O varejo ele é um segmento assim
que ele é bem sensível às mudanças que ocorrem, né, no dia a dia, seja em função de economia e tudo mais, e também principalmente em relação ao perfil e os hábitos de consumo das pessoas, né? Então, o que a gente tem visto, né, as empresas hoje, o varejo tem uma necessidade muito grande de otimizar a sua operação, né, porque a otimização da operação vai fazer com que ela possa ter uma margem maior, né, e também com isso trazer melhorar a experiência do cliente, porque você melhorando a experiência do cliente, você vai cativando um público que vai sendo fiel, muitas vezes ali à sua marca, à sua loja, à sua rede, né? Então, ele trabalha muito nesse contexto de tentar otimizar as operações, os processos e melhorar a experiência do cliente, né? E a tecnologia tem tudo a ver com isso. Né? Ela está inserida nesse contexto. Né? Nesse negócio de tecnologia do varejo, eu vejo muito, quando a gente fala no varejo, geralmente a gente fala em tecnologia, a gente pensa no e-commerce, né? Vai modernizar já o e-commerce. Não é isso, transformação digital é e-commerce, pode ser também, né? Mas não é, vai muito além, né? Não, com certeza. E-commerce, na realidade, ele é uma ponta de um canal de vendas. Mas hoje, quando a gente fala na tecnologia no varejo, nós estamos olhando desde você conseguir medir a experiência do cliente dentro, seja da sua loja física ou da experiência dele com o seu e-commerce, né? E também com os serviços que você traz ali adicionalmente, seja o serviço de entrega, serviço de experiência, serviço de personalização. Então, tudo isso acaba gerando um impacto, né, nessa relação do cliente com a loja, né? E para isso a loja ela tem que se preparar também dentro de casa, né? Que você estava comentando, né? Muitas vezes a gente olha só o lado externo do que acontece ali, né, a gente fala, né, que é na área do balcão de vendas e tudo mais, na área do chão de loja, mas o que está por trás, né, o que está na retaguarda ou no back-office, é o que de fato vai fazer com que aquilo que vai acontecer no chão ali da loja, na área de loja, vai tornar essas experiências melhores. Então, seja, desde você pensar numa estratégia, quando você está falando, numa loja virtual, hoje a gente tem tido experiências com clientes que a partir da utilização, né, de soluções como aí o GCV, ele conseguiu visualizar de que ele precisava melhorar a logística de distribuição dele. Então, a gente tem percebido hoje movimentos de clientes que tinham muitas vezes um depósito grande, né, localizado de repente perto de um rodanel, por exemplo, para poder criar mini depósitos distribuídos ao redor da cidade. Que otimiza todo o processo. Exatamente. Por quê? Porque o cliente hoje, né, você acaba também, de certa forma, distribuindo o seu risco, mas o cliente hoje, ele quer que, por exemplo, quando você está falando de e-commerce, você quer uma entrega rápida, né? Por exemplo, é só a gente olhar nossos hábitos, né, como consumidor. Eu mesmo, quando eu vou fazer compra, se a loja fala que demora 3, 4 dias para entregar, eu já não tenho paciência, né? Eu falo, não, eu vou naquelas que me oferecem entrega ou no mesmo dia ou no dia seguinte. E como que uma loja, um varejo vai fazer isso se ela não tiver uma boa distribuição, uma boa distribuição logística? Então, por isso a gente tem visto esses movimentos de você ter microdepósitos espalhados ao região da área que você deseja atuar, para que você possa ter, de fato, entregas mais rápidas e tudo mais. E para isso também você tem que ter a solução que possa te ajudar a identificar o que você tem que ter em cada um desses depósitos, né? E como que você vai fazer isso sem você conseguir analisar o perfil de consumo tanto do seu cliente, como também o perfil dos consumidores daquela determinada região?
Né? Hoje em dia, não é suficiente mais você apenas olhar para os dados que você tem dentro de casa a respeito de dados de vendas, dados de fornecedores e tudo mais. Você tem que saber o que, por exemplo, aquela região onde eu estou inserido, qual que é o perfil econômico, social, de raça, de gênero daquela região, porque as pessoas elas vão comprar aquilo que tem a ver com o contexto de vida delas. Né? Então, quanto mais eu tiver inserido o meu negócio dentro desse contexto, seja com mix de produtos, seja com a questão de personalização, de atendimento diferenciado, de depósitos localizados, né, nessas regiões, isso favorece muito mais o meu potencial de vendas. São vários elementos dentro disso, né? Sim. Tipo, e dá para fazer isso por meio da tecnologia. Eu vejo várias questões externas. Tipo, agora a gente teve a questão da dengue que teve aí e tal. Então, muito repelente vai se vender, muitos produtos. As empresas conseguem ter esse tipo de elementos por meio da inteligência da tecnologia? Eu posso dizer assim, que consegue. Mas hoje elas não fazem porque não sabem como fazer. Daí, então, vem uma questão que eu tenho sempre disso. A gente vê... Eu queria falar um pouco sobre a cabeça do empresário, do varejista. O dono de um varejo. Eu trabalho, eu comentei com você antes que eu trabalho com uma associação, faço assessoria para uma associação de farmácias. E lá dentro a gente tem várias cabeças tal, e tem um presidente, o Edson Tamacha, que é uma pessoa avante do tempo dele. E ele sempre questiona, porque as pessoas sempre vêm com aquelas coisas da tecnologia, tipo, agora vai ter entrega por drone. E ele sempre olha assim e fala, meu amigo, você não consegue nem preencher o dado básico da sua loja. E você está preocupado com o drone, se preocupa em fazer o pequeno. E nisso que eu queria entrar, o varejista tem já a cabeça tecnológica, já focada na tecnologia? Como que está hoje? Hoje em dia, assim, quando você olha para as grandes redes, você já vê que existe bastante estudos nesse sentido, de melhorar como você utiliza mais da tecnologia ali a seu favor. Né? Quando a gente vem para o mundo do pequeno e até do médio varejista, ele enxerga a tecnologia mais como um contexto de obrigação operacional, né? Não como, muitas vezes, um alavancador de negócio. Né? E as tecnologias que hoje são disponíveis, elas são perfeitamente utilizáveis para você fazer alavancagem de negócio. Né? Então, quando a gente traz um conceito do GCV, de ferramenta analítica, por exemplo, como o SAP Analytics Cloud, em que você consegue, a partir de informações que você tem de casa, ele te traçar, te trazer insights, na realidade, sobre o porquê você atingiu aquele determinado resultado. Então, imagina, por exemplo... Só um parênteses, o que é SAP Analytics Cloud? Só para entender. Beleza, a gente vai até contextualizar, exatamente. Bom, o SAP Analytics Cloud, ele é uma solução da SAP para fazer você trabalhar análise de dados. Então, como se fosse um conceito de BI. Tá? Só que ele vai um pouco além do conceito de um BI tradicional. Por quê? Porque além de você modelar as análises com os dados internos, você tem componentes de, por exemplo, inteligência artificial que te ajuda a analisar o contexto daqueles dados. Então, muitas vezes nós temos, né, nós saímos daquele conceito de dados para informação, tá, mas o que eu faço com isso? Né? Ou por que isso aconteceu? Né? E o SAC, né, o SAP Analytics Cloud, ele tem componentes que vai te ajudar a analisar, interpretar aqueles gráficos, por exemplo, e te dizer, então, se eu tenho um gráfico de vendas, vendas por região. Então, ele me analisando aquela informação, ele vai me dizer assim, olha, na região X você vendeu mais nesse período referente ao período passado, porque você tinha esse determinado produto
que te fez com que você alavancasse as vendas, ou seja, um determinado produto foi um diferenciador, né, que fez com que captasse mais vendas, né? Então ele faz a interpretação dos dados, que muitas vezes você tem dificuldade de olhar os números e conseguir fazer essa interpretação, de entender o porquê que chegou naquele resultado. Né? Para isso você tem que ficar fazendo muitas consultas. E a inteligência artificial ela consegue interpretar e te dar isso, então ela te ajuda nesse sentido. Né? Então faz com que você consiga, de fato, tomar decisões muito mais assertivas, né, do que apenas se você utilizasse o seu repertório, né, no entendimento ali da interpretação dos gráficos. É legal até você entrar com essa questão da inteligência artificial, que muito se fala hoje na inteligência artificial no mundo, e todo mundo tem aquela visão meio mística que também, é o robô, né? Que é um robô, né? E como que... Explica um pouco melhor, porque é muito mais simples do que aparenta muitas vezes, né? É muito mais... Quer dizer, simples entre aspas. Sim. Hoje em dia, na realidade, sim. A parte técnica da tecnologia artificial, ele é bem robusto para os técnicos, mas hoje em dia, né, você tem as interfaces com os usuários, ele é muito simples, né? Como se fosse, então, por exemplo, a ideia, o ChatGPT, né? É algo que é extremamente simples de você utilizar, né? Que um chat, né? Que é comum você usar hoje em dia, mas que por trás ele tem uma tecnologia robusta e que isso não vem ao caso do usuário querer entender, né? E no SAP seria a mesma coisa, né? Você tem uma coisa que é simples, você consegue ter uma visão. Exatamente. Você tem um componente que você, de forma simples, você associa ali a um gráfico e pede para que ele analise, né? Mas que por trás ele vai percorrer todas as informações que estão dentro da sua empresa, né? Inclusive, podem ser informações que não estejam relativamente dentro do banco de dados, né? Para te poder fazer análise, inclusive com acesso a informações externas. Então, por exemplo, você tem muita informação hoje na internet, né? Então, a inteligência artificial, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os dados que você tem, por exemplo, né, e trazendo informações da internet e fazer essa análise. Então, você tem, por exemplo... eu estava comentando contigo lá, de que hoje, se a gente olhar, por exemplo, no segmento de cosmético, né, por exemplo, na zona leste de São Paulo, se consome, né, se vende muito mais produtos premium na área de cosmético do que, por exemplo, na zona sul. Né? E você, normalmente, a gente tem uma visão de que a Zona Leste, na realidade, é uma zona que consome produtos mais baratos, né? E sendo que não, você tem sérios produtos que são até de custo mais elevado, de qualidade melhor, que é consumido mais do que numa região teoricamente mais rica, né? E, então, se você, por exemplo, não tiver... E normalmente, muitas vezes, essas informações não estão dentro de casa. São informações que estão disponíveis em informações públicas, né, na internet. Então, a inteligência artificial ela consegue fazer esse tipo de conciliação, de pegar informações privadas que você tem e conciliar com informações públicas para te mostrar análise, para te mostrar tendência. Né? Então, por exemplo, hoje eu consigo, dentro do GCV, né, de saber, olha, eu quero fazer... Imagina o seguinte, eu sou o comprador de uma linha de produtos de uma determinada loja. Né? Então eu tenho, sei lá, 30 lojas dentro do meu portfólio e eu tenho que comprar produto para atender essas 30 lojas. Né? Então eu consigo hoje, com os meus dados, mais o uso da inteligência artificial, de saber, olha, qual tipo de produto que eu tenho que colocar em cada loja. Analisando não só o meu contexto de vendas, mas também o contexto das pessoas que vivem em cada região, na região da cada loja. Então, eu consigo analisando o perfil comportamental de consumo, de hábitos de consumo, de poder aquisitivo. Né? Então, eu consigo sabendo nessas informações que são públicas, de poder aquisitivo e tudo mais, de cada região. Né? Eu sabendo, então, que cada região, de repente, eu vendo pouco. Imagina o seguinte, se eu sou uma pessoa que só olho internamente, eu vou olhar, de repente, para uma determinada loja e vou ver que, de repente, eu estou vendendo pouco. Né? Então, eu falo assim, se eu estou vendendo pouco, então eu vou comprar pouco. Né? Mas tá bom, por que você está vendendo pouco?
Né? Com a inteligência artificial, eu consigo identificar o perfil de consumo, né, daqueles produtos naquela região, o poder aquisitivo das pessoas que moram naquela região e saber, de repente, que eu estou vendendo pouco porque eu não estou tendo a linha certa de produtos. Não tenho né? E com isso, então, mix correto exatamente. Então, isso vai me ajudar a, quando eu for fazer um processo de compras, né, de saber de fato o que eu tenho que colocar em cada loja. Então, a inteligência artificial tem ajudado muito isso. E o que isso traz de vantagem e benefício, né, para o empreendedor? Né? Você ter aumento de rentabilidade, não além de faturamento. Por que também? Porque você vai comprar na quantidade necessária. Então, você não vai comprar nem a mais, que vai ficar te sobrando ali e empatando o seu estoque, né? E nem a menos, que vai te provocar uma ruptura e quando o cliente chegar, não tem seu produto, ele vai no seu concorrente. Né? Então, isso é bem claro. Então, a inteligência artificial, o GCV e tudo mais, ele vai ajudar com que você tenha uma melhor otimização, por exemplo, do seu custo de estoque. Né? E isso tudo se transforma em dinheiro no bolso do empreendedor. Mas a decisão é do empreendedor em última instância, sempre, né? Sim, sempre. A inteligência, ela te dá sugestões. Então ela vai te analisar e sempre te dar sugestões. Aí, porque você tem o feeling, então, aí a decisão é sempre do empreendedor, de quem está usando tecnologia. E me explica uma forma bem didática para quem está assistindo, para o nosso público, para entender como que funcionaria o GCV, como que eu entraria com ele na minha empresa, qual o processo de implantar, para quem serve também. Quer dizer, tem muita coisa, né? Sim, com certeza. Mas eu vou dar um exemplo bem direcionado, né? Por exemplo, a elaboração do pedido de compras. Né? Então, um pouco antes, eu tenho minha empresa, tenho uma empresa de materiais de construção. Certo. Que vende produtos de materiais de construção. Como que eu entro, então? Eu contrato o GCV. Isso, exatamente. Eu procuro vocês através da gente, Alfa, né? Isso. Daí vocês vão entrar lá, vão olhar o quê? Isso, então a gente vai entender como que funciona, né, a operação do cliente, né, e entender como funciona a área de compras do cliente. Então a gente vai configurar essa área de compras dentro da ferramenta, né, identificando que comprador que compra qual categoria, né, que isso tem a ver com a questão da árvore mercadológica, né? E então a gente faz todo esse mapeamento, então a gente traz as informações dos produtos, da árvore mercadológica, né, para dentro da solução, vinculada ali com quem são os responsáveis por compras. Aí, a partir daí, o usuário, ele começa, então, quando eu for fazer, por exemplo, eu quero fazer um planejamento de compras, né? Então, as lojas, quando ela vai fazer um processo, vou pegar, por exemplo, que você falou assim, loja de material de construção, né? Então, ele trabalha com ciclos de planejamento. Então, ele vai fazer um planejamento de compras, né? Aí, o que o GCV vai fazer? Ele vai, a partir daquele período que a pessoa determinou, que ela quer, eu quero fazer o planejamento de compras para daqui os próximos 2 meses. Né? Então, o GCV então, vai fazer toda a análise das informações históricas que ele tem de vendas, né, referente àquele período. Né? Então, nós estamos em julho. Então, por exemplo, eu vou fazer compras que vão me chegar a partir de setembro, por exemplo. Né? Então, ele vai fazer uma análise de tudo que eu vendo de setembro em diante, por exemplo. Né? E aí, com isso, a inteligência vai ajudar a fazer a análise e a composição dos mix, né? E vai sugerir para ele, por exemplo, uma sugestão de pedido de compra. Né? Então, o sistema vai sugerir para ele, olha, dentro de setembro, de setembro a outubro, ou de setembro a dezembro, você vende tanto dessas categorias, né, de produtos, e então ele vai te sugerir o quanto que você deveria comprar, né? E qual que é a melhor maneira de você comprar, porque você pode fazer uma compra única, você pode fazer compras parciais, porque também, de acordo com a característica do mercado, você pode ter redução de preço de fornecedor, de repente, dentro de um determinado período. Então, ele faz essa análise e te sugere como seria você fazer os pedidos de compra. Né?
E sai do achismo, né? Vai tudo na especificação. Exatamente. Ele vai usando os dados que tem, né? Então, eu te falei, usando os dados que eu tenho dentro de casa e dados públicos para poder fazer essa análise e me trazer essa sugestão. Isso vai facilitar com que eu tenha uma otimização dos meus estoques, vai ter uma otimização do meu fluxo de caixa. Né? Então, eu não vou ter que investir tanto num determinado momento. Não, eu consigo fazer investimentos, né, seletivos em determinados momentos. Né? E se eu tenho várias lojas e uma franquia, de repente uma franquia, isso aí também ajuda? Isso aí acho que seria até um diferencial a mais, né? Sim, com certeza. Quando você tem mais de uma loja, isso ajuda porque você vai... a solução vai analisar, como eu te disse, né, o contexto de cada região. Né? Daí o contrato de GCV... Daí eu vou implantar em cada loja ou eu vou implantar na minha central? Como que seria? Aí depende do modelo de operação, mas normalmente você implanta na central, né? Uhum. E aí, da central, você gera os pedidos de compras, porque aí sim, o pedido vai ser colocado em cada loja, porque normalmente aí depende do modelo de negócio, porque você tem empresas que muitas vezes recebem num depósito central e tem empresas que já preferem receber direto na loja. Uhum. Então, aí, quando você tem compras ao longo do período, então aí ele prefere que às vezes você o fornecedor já entrega direto na loja. Por quê? Porque você não tem que ter um custo de armazenagem. Né? Então você otimiza seu custo também. Né? Então aí ele te monta essa grade de pedido distribuído, cada produto, cada loja, qual a quantidade que você tem que ter. Né? E aí você acata ou não, faz mudança, né? É muito legal isso aí, porque a gente trabalha no braço que pouco o varejista pensa. Que geralmente o que o varejista pensa? Ele pensa em vender. Sim. Ele pensa que ele vai ganhar vendendo, mas não, né? Você estava comentando até comigo antes. O grande segredo de um varejo é comprar, né? Exatamente. Aquela máxima, né? Se eu comprar errado, não vou vender. Uhum. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer remarcação de preço, porque estoque é custo. Né? E então, se eu compro errado, se eu não analiso errado, se eu não entendo o perfil de hábito de consumo do meu cliente, se eu não entendo o potencial econômico da região onde minhas unidades estão inseridas, eu vou comprar errado, quantidade errada, né? Não vou fazer negócio, né? E vou perder dinheiro, vou perder margem. Né? O nome do jogo no varejo é margem. Né? Porque muitas vezes os produtos eles são balizados pelo mercado. Né? Então, assim, em determinados segmentos ainda, por exemplo, você fala de um varejo de moda, que você tem muita concorrência, muitas opções e tudo mais, né? Você briga por cada décimo de margem. Uhum. E a maior forma de você, a melhor forma de você procurar otimizar e melhorar sua margem é de você poder entender de fato o perfil de consumo dos consumidores, das lojas e tudo mais, e saber o mix que você de fato tem que colocar ali. Por quê? Para você otimizar estoque. Né? Uhum. E aí sim você vai conseguir fazer uma compra melhor negociada com o fornecedor, vai conseguir ter a entrega, a distribuição nos momentos corretos, para que nem sobre nem falte produto. Né? E aí sim você vai ter um potencial de rentabilidade maior, né? E muitas vezes não necessariamente aumentando tanto o faturamento, né? Mas tendo uma melhor eficiência em cada venda. Ter mais sustentabilidade, né? Isso a gente entra até naquela questão também da árvore mercadológica, também, gestão de categoria, que as empresas não têm muito isso, né? Isso, e aí você consegue ter isso também. E outro ponto que eu vejo essa ferramenta, acho que também facilita a questão da compra centralizada. Como que seria isso? Isso, exatamente. Se você tem uma boa definição, né, da estrutura mercadológica, né, que é a tal da árvore de produtos também, né, isso te possibilita você fazer uma melhor gestão e negociação com os fornecedores. Por quê? Quando você... dependendo do segmento do varejo, né, vou pegar um exemplo aqui do varejo de moda. Né? Moda, você não tem produto eterno. Né? Tirando camiseta branca, né? Você não tem produto que seja eterno. Assim, e tinha até aquela marca que a gente sempre falava que a camiseta branca era de uma marca específica, sempre ia vender, hoje já está chegando outra marca que está engolindo ela. Exatamente. Então, nem ela, mas, Exatamente. E, então, assim,
a moda, a gente costuma falar, principalmente moda de vestuário, calçado, essas coisas, que ele muda a cada 6 meses. Né? Então, não adianta você querer fazer uma análise em cima do código do produto, né? Que é o que se costuma chamar aí o SKU do produto. Né? Então, por exemplo, uma sandália feminina, de repente, aquele modelo, aquela cor, só vai ter numa determinada coleção. Não vai repetir. Né? E como você vai fazer uma análise de compras com base no SKU? Isso não dá certo. Não dá certo. Então, você tem que fazer em cima do quê? De categorias. Então, esse produto ele é categorizado, né? E muitas vezes a categoria ela também tem que ser estruturada em vários níveis, né? Porque você pode ter uma sandália que de repente você coloca numa categoria, por exemplo, que ela é uma flatform. Tá, mas essa flatform faz parte de uma outra família e por aí vai, né? Então você tem que trabalhar bem essa categorização, porque quando você for fazer a análise, você deixa de olhar o contexto do SKU para olhar o contexto daquele universo de tipo de produtos. Né, que são as categorias. Então, aí sim, a partir da árvore mercadológica bem estruturada, você consegue fazer excelentes análises para você poder fazer um melhor processo de compras. Né? E ainda mais, então, quando a gente fala aquele varejista que tem várias lojas, né? Ou, de repente, numa rede de franquias, né? Que, então, a rede de franquias, normalmente, ela negocia com o fornecedor, ela negocia então ali o mix, né, o modelo, o que vai ser, o quanto que tem que ser vendido, qual que é a verba de compra que cada franquia tem que ter. Né? E aí o franqueado só vai ali escolher normalmente a grade que ele vai utilizar, né? Mas com base em cima dessa gestão das categorias, eu consigo fazer uma melhor análise e fazer a distribuição, a visualização da distribuição por loja. Então é por isso assim, eu consigo fazer um pedido centralizado. Quando eu trabalho a gestão do pedido centralizado, isso me dá uma maior margem de negociação com os fornecedores, né, porque eu estou comprando num volume maior, né? Então, em vez de eu ficar fazendo um pedidinho ali para cada loja, eu vou concentrar a necessidade de todas as unidades dentro de um volume único para eu poder negociar essa compra. Né? E aí, como que depois o sistema vai ajudar isso operacionalmente? A partir do momento que eu fiz a negociação com o fornecedor, né? A gente chegou no consenso de valor, preço e tudo mais, eu já negocio com ele como que vai ser essa distribuição. Então, como que ele vai entregar, a quantidade que ele vai entregar em cada loja, tudo mais. Né? Então, isso traz uma melhoria econômica, né? Então, nós estamos falando novamente de margem. Né? Então traz essa eficiência econômica e também me traz a eficiência na gestão do estoque e na entrega dos produtos em cada loja diretamente, sem normalmente eu ter que precisar de ter um CD próprio e tudo mais. Né? Tem empresas que tem por outras estratégias, mas não necessariamente você precisa. E nisso tudo a gente estava falando da dificuldade do empresariado entender esse tipo de informação, e eu vejo o grande problema que eles têm hoje é visualizar. E a gente fala muito de dashboards, né? Como que é a visualização, como que é isso dentro dessa ferramenta? Como que ele consegue enxergar? Porque não adianta nada você ter a ferramenta mais ferrada do mundo se você olhar e não entender nada. É igual você ver uma programação. Eu que não entendo, só leigo, olha, e agora? Como que simplifica Legal, isso? Paulo. Aí que entra bastante então o conceito da utilização do SAP Analytics Cloud, né? Porque nós falamos aqui de muita coisa que tem a ver com granularidade, com informações que são mais operacionais. Né? Isso vai estar muito, né, traz muito uma eficiência no contexto ali do comprador, do operador. Né? Agora, no contexto do empresário, né, você não tem
tanto tempo para poder ficar olhando esses dados pormenorizados, né? E então, por isso, o SAC ele ajuda, porque você consegue, então, a partir dessas informações, criar, então, né, os dashboards, né, de analíticos, para que o empresário, então, ele possa analisar aí de acordo com as informações agrupadas por loja, por região, por categorias, né? Então, depende bastante do modelo de gestão de cada empresário, mas o SAC ele vai nos ajudar nesse contexto de conseguir facilmente criar essas visões gerenciais que ele acessa de um smartphone, por exemplo. Uhum. Né? Então, hoje em dia, o smartphone é o grande aliado do empresário. Né? Então, tem que ser uma solução simples, que te traga a informação ali em tempo real. Então, acho que uma outra vantagem do SAC é que, diferente de BIs tradicionais, onde você tem que fazer extração de dados e tudo mais, você consegue com o SAC fazer análise em tempo real. Né? Quer dizer, tá na praia, fui viajar, ou tô numa reunião. Exatamente. Muitas vezes, eu tô numa reunião com de repente, um fornecedor. Uhum. E eu preciso de alguma informação de ordem gerencial sobre, de repente, o potencial daquele fornecedor, dos produtos dele dentro da minha loja, o perfil de venda dos produtos deles e tudo mais. Então, com uma consulta gerencial analítica, né, no smartphone, eu consigo obter essa informação e, com isso, saber se, de repente, aquele produto também que o fornecedor está me oferecendo, se aquela coleção nova, ou se aquele, sei lá, aquela nova cor que ele está tentando colocar no mercado, se aquilo vai ter aderência ao meu negócio ou não. Para que eu possa fazer, né, um negócio correto, né, que seja vantajoso para mim. Né? Então, e você consegue, então, criar essas visões gerenciais, esses dashboards, de acordo com o modelo de gestão de cada um, uma forma muito fácil, o próprio usuário consegue criar. Ele cria, ele cria isso, o modelo que é mais simples para ele. Isso, exatamente. Né? A gente apoia, né, no que a gente chama ali da construção do modelo, e aí ele mesmo cria as consultas que ele quer ali em tempo real, né, de uma forma muito simples. Por quê? Porque você você não precisa só ter informação, mas muitas vezes você tem que saber qual que é a melhor forma de você agrupar aquela informação para você ter uma análise correta. Né? Uhum. E então eu tenho que dar esse potencial na mão do usuário. Não tem que ficar na mão, por exemplo, da área de tecnologia, né? Porque aí você perde time. Né? E no varejo... Fica refém ainda, né? Exatamente. No varejo, o tempo é essencial. Né? Então, no momento que eu estou sentado negociando com alguém, é o momento que eu preciso da informação. Eu não posso falar para ele, não, sabe, eu vou pedir, né, vou analisar e te retorno daqui tanto tempo. Já tem que estar lá com isso. Exatamente. Bom, a teoria é tudo muito, muito bonito. Nossa, mas vamos para a prática, então. A gente tinha falado, existem cases, né? Você falou das ICs, né? Como que foi? Qual case você tem? Como que foi isso aí? Qual foi o resultado que isso impactou? Eu tenho assim, né, até... dois clientes bem interessantes, porque um deles a solução, né, conseguiu ajudar o cliente a ter uma melhor visualização e conseguir otimizar a sua operação. Por exemplo, a ISCS, que é um cliente nosso aí já, né, há bastante tempo da solução. Quanto tempo a ISCS usa já a ferramenta? Já desde 2011. Né? Que foi as primeiras versões, né? Ainda não tinha inteligência artificial, né? Óbvio que a ferramenta foi evoluindo aí ao longo do tempo. Mas, por exemplo, é uma empresa que saiu de um patamar de 100 milhões para 400 milhões. Né? E quando a gente fala ainda num cenário que a gente teve aí, né, várias crises e situações e tudo mais, né? E você conseguindo otimizar, entender o consumo dos seus clientes, o consumo dos seus distribuidores, porque eles têm tanto o varejo como tem distribuição. Né? Então, o forte deles ali é venda para lojista. Né? Uhum. Então, eu tenho que entender também o perfil de consumo, né, dos meus lojistas. Né? Então, a solução ajuda você a otimizar processo de compras, processo de distribuição, processo de armazenagem
isso te dá uma maior margem e te possibilita você investir tudo mais para a empresa crescer, né? Então, você tem uma empresa que salta nesses patamares, né? Nós temos também um cliente de varejo de utilidade doméstica, né? Por exemplo, Lojas Barracão, uma empresa que não tem uma marca conhecida assim do grande público, né? Já está mais conhecido, viu? Já vejo eles estão hoje. crescendo, viu? Quantas lojas já são? Eles vão amanhã eles vão inaugurar a 29ª loja. Né? É uma estrutura... Então, assim, já estão assim, né, tomando um corpo. E o bacana é que o que a ferramenta ajudou eles a enxergar? De que eles tinham um potencial, eles trabalhavam muito essa questão do o varejo, vamos assim dizer, comum, né? E eles começaram agora a estratégia de trabalhar no modelo de atacarejo. Então eles começaram a perceber de que em algumas regiões compensava mais eles trabalhar também não só o varejo, mas o atacado. Então a compra em atacado. Né? Oferecer para o público. Isso. É como você comprar mais quantidades, né? E trazendo, óbvio, que o benefício para o consumidor, que é a questão da redução de preço. Né? Então, ao passo que você tem lojas que você tem ali, um preço único definido, independente da quantidade que você compra, você tem aquele mesmo preço. Você tem regiões agora que eles começaram, então, a colocar essas lojas. Olha, se você comprar um, você paga tanto. Se você comprar 2, 3, você paga menos. Né? E, então, isso foi algo que o sistema ajudou eles a perceberem que tinha esse potencial de vendas, né? E aí, assim, eles inauguraram uma loja, né? De 2.000 metros quadrados, que está sendo assim um sucesso tremendo para eles, um sucesso tremendo. E agora eles estão começando a diversificar essa estratégia entre lojas de porte menor, então você fala uma loja aí de 800 metros quadrados, e indo também em algumas localidades estabelecendo lojas, por exemplo, com mais de 2.000 metros quadrados de área de venda. Né? Então, isso assim, é muito importante. E a tecnologia que ajuda a impulsionar, é o que a gente estava falando. Mudou, né? Totalmente, então deu quer dizer, não mudou, mas deu um redirecionamento. Exatamente, criou uma outra oportunidade de negócio. Né? E então, assim, a tecnologia ela tem que ser usada para isso, né? Para poder te ajudar a você enxergar as oportunidades que você tem de negócio nesse contexto, oportunidade de otimização de custo e resultado, né? Otimização de processo, para você de fato poder alavancar e fazer o negócio crescer. Né? Então, assim, querendo ou não, quando você olha, né, uma empresa que já tem aí, se não me engano, já tem mais de 50 anos de vida. Barracão. É uma história que nasceu com o pai deles aí, que é um imigrante, né? E algo assim que está começando a dar um outro perfil para o negócio. O negócio vai começar a tomar um outro rumo. Né? E é muito bacana quando você faz parte de tudo isso, né? Acho que a maior satisfação que eu tenho trabalhando com tecnologia é de ver de fato que a tecnologia, quando ela é bem aplicada, ela impacta, que você vê o cliente crescer, né? E o cliente expandir a operação, e você fala assim, putz, querendo ou não, eu contribuí para isso, eu participei desse processo, né? Então isso é muito gratificante. Mas né? Então são flores. Quais são os erros também que podem existir na hora que o varejo for implementar esse tipo de ação? Existem erros? Existem? Quais cuidados que tem que ter? Com certeza. O uso da tecnologia sem direcionamento ou sem objetivo, né, vai ser algo sem resultado. Né? De fato, a gente já teve no mercado experiências onde o cliente ainda não tinha maturidade, ou não sabia muito bem o objetivo que ele esperava, e aí você coloca muitas vezes, sei lá, objetivos inalcançáveis, e aí a tecnologia não vai te ajudar. Né? Então, se, por exemplo, você não souber estruturar bem, né, a sua segmentação de produtos,
né? Se você não tiver bem estruturado, né? A sua área de compras, do quem compra o quê, né? De quem é responsável por quê, qual que é a responsabilidade de cada um, né? Ou tem aquele comprador que compra tudo. Cara, esse é o tipo de coisa que não dá certo, né? Que a gente já observou, né? Então, ele tem que estruturar melhor a área de compras dele, que eu acho onde você tem uma grande aplicação ali do GCV, né? Dentro da área comercial, que a gente chama, né? A gente fala área de compras porque fica mais fácil de se entender, mas é a área comercial das empresas. Se essa área comercial não for bem estruturada, se os seus produtos não forem bem categorizados, né, você não vai conseguir aproveitar melhor, né? Então, aquele exemplo da sandália, se eu não conseguir classificar bem o perfil daquela sandália, as categorias daquela sandália, ela vai cair num bojo comum, né? E ao invés de eu estar, de repente, comprando, sei lá, uma sandália do tipo flatform, eu estou comprando rasteira e não vai vender. Por quê? Porque eu coloquei tudo num bojo chamado sandália, né? Então eu estou comprando muitas vezes assim, né? Qualquer coisa que o fornecedor está me vendendo ali. Então, se eu não tiver uma boa estrutura disso, se eu não pensar bem nesses modelos, eu não vou conseguir atingir um resultado tão satisfatório. E nessa questão de maturidade, dá para a gente, como diz sempre, trocar o pneu do carro com ele andando? Dá para o empresário que não tem maturidade já começar a implementar isso ou ele tem que buscar antes essa maturidade? Na realidade, assim, se o empresário ele tem a mente aberta, né, aquela questão de você, né, querer enxergar o próximo passo, mesmo que você não tenha uma estrutura, maturidade, você consegue se adaptar, né? É óbvio que você vai ter que passar ali por alguns estágios, né? Mas é possível, durante o processo de adoção da ferramenta, de você então fazer assim dizer, um trabalho antes de reorganização dessas estruturas, né? De repensar esse modelo de operação, né? E aí com isso vai se implementando a mudança tanto de processo de operação com a adoção da tecnologia, né? Então a gente já teve situações assim também, né? É óbvio que você tem um esforço um pouco maior em questão ao tempo de você conseguir fazer essas adequações e as pessoas entrarem nesse contexto de mudança, né? Porque muitas vezes a mudança gera um pouco de desconforto e de resistência. Mudar né? dói. Então, assim, nós estamos falando de pessoas, né? Então, querendo ou não, a tecnologia ela vai funcionar de qualquer forma, né? Mas se as pessoas de fato não estiverem abertas a esse tipo de situação, de mudança, né? Acaba sendo um pouquinho mais dolorido, né? Mas é possível, né? A gente já teve experiência assim, de sucesso, né? De empresas menores que o empresário tinha visão, ele sabia o que ele queria do negócio dele, sabia o que precisava. E com a nossa consultoria, a gente analisando o que ele queria e o que ele tinha, né, nós fizemos algumas sugestões de adequação no processo operacional para que ele tivesse uma maior eficiência, né? E aí foi super aberto e o time entendeu o que precisava e promovemos as mudanças em conjunto com a adoção da tecnologia e começou a crescer. Aí dentro disso, então, vem uma pergunta. A gente está falando muito de crescimento, mas como eu olho o Sim. tamanho da minha empresa para falar, olha, agora é a hora? Qual o tamanho da empresa que esse tipo de ferramenta se adequa? Tem um tamanho exato? Tem um momento que eu tenho que começar a olhar para isso? Que eu não consigo ver isso aí, de repente, para uma lojinha de bairro. Sim, com certeza, né? A lojinha de bairro, muitas vezes ela vai passar ainda por um processo de, talvez, de informatização que é anterior a esse tipo de adoção de tecnologia, né? Então, quando a gente já está falando
uma loja já, de repente, que tem aí, ou uma rede de loja, então vamos falar do maior para o menor, né? Então, bom, para rede de lojas, grandes varejos, isso, né, é fácil, não é nem mais, né? Não é mais, nem é uma opção, já é uma uma opção, obrigação. Exatamente. Agora, quando você está falando, sei lá, de um potencial de lojas que tenha, sei lá, a partir de 2, 3 lojas, né, que você já e você tem essa consciência de que é necessário você investir em tecnologia para poder crescer, então a gente consegue colocar, né, vamos assim dizer, os pacotes mais básicos, né, da solução, para que ele possa passar por um primeiro estágio ali de adequação e depois ele vai evoluindo na ferramenta, né, no uso da ferramenta. Né? E daí sempre tem aquela dor do empresário, né, que eles acham que tudo é custo. Mas aí, esse investimento, como que seria um investimento? Seria um investimento relativamente simples para ser feito? Não, nós temos assim, ó, até para poder falar de valores, né? Nós estamos falando aí em recorrência aí a partir de R$ 5.000 mensais e uma implantação aí na casa de 80, 90 mil a partir né? Então, assim, é um investimento em tecnologia, porque é um investimento que vai ser aliado àquilo que eu estava falando, né? A tecnologia ser um aliado ou um impulsionador do negócio. O retorno existe. Né? Exatamente. Isso é verdade. Exatamente. Né? Então, assim, você aplicando, utilizando, isso vai te ajudar muito. Né? O que você não pode fazer é investimento apenas em moda, né? Naquela moda, sem você ter querer investir numa tecnologia de moda sem ter objetivo. Né? Então, eu quero investir na tecnologia, em inteligência artificial porque está todo mundo falando. Tá bom, mas o que você espera com isso? Né? Qual que é o seu objetivo na adoção dessa tecnologia? Né? Então, tudo isso conta. Né? E dentro disso, a gente já viu que a ferramenta é sensacional, mas o que a Alfa oferece para a gente dentro desse contexto? Quais os diferenciais? Como eu consigo ter... Legal. Não, potencializar esse resultado com vocês? Não. Porque a SAP é multinacional? Como que é? Isso, a SAP é a maior empresa de software de gestão do mundo. No né? mundo. E a Alfa é um representante da SAP aqui no Brasil. Né? O GCV é uma solução da Alfa, né? É da Alfa. É da Alfa, é uma solução da Alfa aliada à utilização do ERP, né? Do SAP Business One e do SAP Analytics Cloud. E o que a Alfa vai ajudar nesse sentido é de trazer, de fato, né, toda a nossa experiência no segmento. Então, a gente já trabalha no varejo já, né, praticamente quase todo o nosso tempo de existência, né, como consultoria, anos, já né? são 22 anos, 22. Né, que o varejo é um dos segmentos bem relevante dentro da nossa operação, né? Então, inclusive também, né, eu e meu sócio, a gente também é varejista, né, além do nosso negócio de tecnologia. E utiliza as ferramentas. Isso, exatamente. E então, assim, a gente tem um vasto conhecimento, um time com bastante conhecimento em operação de varejo, né? E além também da nossa forma de atuar, né, Paulo? Assim, uma coisa que eu falo muito pro nosso time, né? A tecnologia, ela é apenas um meio. Uhum. Então, eu tenho que entender qual é a dor do meu cliente, qual é o problema de fato que ele quer resolver, né? E aí sim, a gente vai colocar todo o nosso conhecimento, a tecnologia, né, e o nosso atendimento, né, próximo, né, de estabelecer parceria para resolver o problema desse cliente. E quando eu resolvo o problema do cliente, né, não tem como, cara. Assim, quando você dá um bom atendimento para o cliente, você resolve o problema dele, você supera a expectativa dele, ele praticamente vira um fã seu, né? Fideliza. Fideliza, com certeza. Acho que esse é um dos segredos do crescimento da Alfa, né? De ter tantos clientes que nos acompanham já de longo tempo, né? Por quê? Porque sabe que quando a gente vai se envolver, a gente se envolve por inteiro, né? Para resolver, para superar, para que ele possa de fato usar, né? Porque você tem que acreditar, né? Eu falo para os clientes assim, cara, eu não tô aqui para ser um fornecedor de produto para você, né? Então, se você está querendo um fornecedor de produto, muitas vezes, né, para tentar ter um preço baixo, essas coisas assim, cara, não é comigo.
né? Por quê? Porque eu quero ser um parceiro do seu negócio. Vibrar junto. Exatamente. Né? É o que eu te falei no início, né? O que me dá satisfação é de ver o cliente crescer, de ver o negócio prosperar e ele, em forma de gratidão, ele me dá depoimento, né? Ele me dá indicação. Né? As pessoas não entendem, né? Exatamente. Que muitas vezes a cabeça do empreendedor, geralmente a pessoa pensa que a gente só está pensando em ganhar dinheiro. Não, muitas vezes a gente vai ganhar dinheiro ajudando ele. Quanto mais ele usar do sistema, mais tempo ele usar, mais soluções ele usar, é melhor para mim também. Né? Vou ganhar dinheiro com isso, é óbvio. Né? E o bacana é que essa nossa relação com os nossos clientes, ela é tão frutuosa que o cliente, por exemplo, ele dá depoimento. Então, nós temos lá no nosso canal do YouTube lá, mais de 25 depoimentos de clientes de vários segmentos. Então, a gente tem cliente do segmento de varejo, a gente tem cliente de outros segmentos dando depoimento do quanto que as soluções que a Alfa representa, né? Não só o GCV, mas o próprio SAP Business One, né? O quanto que ele traz, né, de valor para o negócio do cliente e também da relação dele com a Alfa. Então, isso assim, putz, me dá muita satisfação. Né? Legal. E me motiva e me impulsiona a querer fazer ainda mais, né? E ajudar mais empresas ainda. Fabião, é incrível como o tempo passa rápido, cara. A gente já está quase 1 hora aqui falando, então já estamos chegando na parte final. E eu queria, então, que você deixasse para o público conselhos para quem quer começar a entrar nesse mundo, entender melhor esse mundo e começar a ter resultados em cima disso. Bom, Paulo, eu digo o seguinte, né? Se de fato o empresário quer fazer a gestão do negócio dele, né? Ele precisa ter as informações corretas na mão dele, né? E eu vejo muito assim, nessa trajetória de ter trabalhado com vários RPs aí ao longo aí dessa minha carreira de mais de 30 anos, né? Eu vejo que o SAP Business One como RP é uma ferramenta, solução, né? E para quem está no segmento de varejo, né, você tem que olhar, né, mais para dentro de casa para ver como que você vai poder otimizar as suas informações e tudo mais. Né? E a Alfa pode ajudar. Né? Então nós temos o GCV, como a gente falou bastante aqui, né? E nós podemos ajudar, né, os empresários varejistas a compreender melhor esse cenário e inseri-los nesse novo contexto, essa nova realidade. Né? Então, desde já me coloco à disposição, né, pessoalmente, né, para poder conversar, trocar experiências, né, e ver de fato, né, entendendo a dor de cada um, como que a gente pode contribuir. Você colocou à disposição, mas como que eu consigo encontrar hoje a Alfa? Sim, a Alfa, né, nossas redes sociais, então o nosso site é alfaerp.com.br, né, e também, né, nós temos aí então no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, também tudo com o novo de Alfa Sistemas de Gestão, né, então Instagram /Alfa Sistemas de Gestão, LinkedIn /Alfa Sistemas de Gestão, né? Então consegue nos localizar lá e vai ser um prazer poder, né, ajudar aí todo mundo aí. E vocês estão representando, estão sempre passeando, rodando aí o Brasil, oferecendo as soluções SAP, né? Sim. É bem forte o trabalho seu, eu vejo, de comunicação e divulgação da marca, né? Isso, exatamente, né? E nosso negócio está crescendo, né? Então a gente já tem, além da nossa unidade matriz aqui em São Caetano do Sul, né? Nós já temos uma unidade em Campinas para atender ali, né, uma parte ali do interior, né? E também inauguramos uma filial em Recife, agora no mês de junho. O Nordeste é uma área que é bastante pujante, né? E então muitos empreendedores, né, surgindo e eles precisam de ajuda também, né? Então a gente decidiu lá ir para Recife, que meio que capitania ali, né, boa parte ali dos outros estados do Nordeste, né? E a gente tem uma base lá já operando também. E uma terra deliciosa também para passear, né? Com certeza. Então, pensou SAP, pensa já na Alfa, né? Já consegue, Brasil inteiro vocês conseguem atender? Sim, a gente tem clientes no Brasil, hoje já são mais de 120 clientes, né? No Brasil e também no exterior, a gente tem cliente também. Tem cliente no exterior? Temos clientes na Espanha, nos Estados Unidos, né? E assim, nós estamos falando de um software que é global, né, Paulo? E então, empresas brasileiras que querem expandir operações ou empresas internacionais que querem trazer operações para o Brasil, né, nós temos aí bastante experiência dentro
dessa forma de atuação, desse modelo de atendimento também. Fabião, sensacional conversar com você, cara. A gente sempre tem medo assim, de conversar sobre tecnologia porque a gente acha muito complexo muitas vezes. Mas você simplificou bastante, deu para mostrar qual é o impacto mesmo. E ó, não adianta a gente pensar que a gente vai entender a fundo, a gente tem que entender o que a tecnologia traz de benefício para nós e como a gente pode utilizar ela para melhorar, né? Exatamente. Eu acho que assim, esse negócio da tecnologia, e eu aprendi muito porque assim, a tecnologia evolui muito, muito rápido, né? Então assim, eu tenho que aprender a parte que me cabe, né? Aquela parte mais profunda, mais técnica, tudo mais, né? Que fica para os técnicos, né? Deixa para quem entende, exatamente. Né? Obrigado, né? Fábio. Eu muito agradeço, obrigado Paulo, mesmo, querido. Agradeço aí a todos os nossos espectadores aí do canal do Grupo Alliance, né? E reforça aí o comunicado do Paulo, né? De se você de fato precisa, né? De empresas sérias, né? Que trabalham sério, que tragam indicações seguras, né? Procure as empresas do Grupo Alliance. Exato. Já entra lá, www.grupoalliance.com.br e aproveita também, já curte esse vídeo, compartilhe, passa para aquela pessoa que está com dificuldade na gestão da empresa dela, para ele saber como que pode ter soluções que vão mudar a vida, gente. Agradeço muito a participação de todos e até o próximo Papo de Aliado, pessoal. Abraço. Valeu, até mais, pessoal.